Balanço corporativo, o equilíbrio necessário. No quadro de hoje, nós vamos entender quais são os fatores que eu considero importante dentro dessa balança para que haja um equilíbrio adequado para os resultados que a gente tanto precisa enquanto líderes. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Então, no quadro Líderes em Ação de hoje, nós vamos falar sobre esse equilíbrio necessário. Eu tracei aqui alguns pontos, alguns fatores que eu trabalho com os líderes e eu gostaria muito que vocês também refletissem e aplicassem em suas atuações profissionais. É muito importante, dentro desse equilíbrio no ambiente corporativo, nós levemos em consideração que o processo de alinhamento de expectativas ele é essencial durante essa caminhada. Nós temos 3 fatores bem importantes, né? 3 grupos, vamos dizer assim. A empresa, o líder e a equipe. Primeira coisa, líderes, vocês têm sempre que ter muita clareza do que a empresa espera dos colaboradores. Ao saber disso, é preciso você discernir o que você precisa que o colaborador do teu time ele possa entregar. Né? É muito interessante a gente pensar, às vezes, algumas frases como eu desejo um bom colaborador. Ou um colaborador pensa, nossa, eu sou um bom colaborador, mas o que é ser um bom colaborador para a empresa? Porque, de repente, uma indústria X é uma coisa, para Y é outra questão. Então, a definição de critérios para a empresa é necessária essa definição, para vocês terem clareza também do que elas desejam e vocês, então, buscarem isso no colaborador. E o alinhamento de expectativas é bem importante. Ouça o que o colaborador entende em relação a esses critérios que vocês esperam. A gente fala muito do óbvio, que ele tem que ser quebrado, né? Mas a gente se pega muitas vezes em alguns momentos identificando o óbvio em nós. A gente fala, nossa, mas é claro que tal pessoa sabe fazer isso. Nossa, mas é claro que ele sabe que ser um bom funcionário são esses critérios, né, que nós exigimos. E às vezes não. As concepções podem ser bem diferentes. Então, alinhamento de expectativas se faz necessário nesse balanço corporativo que eu me refiro hoje. Um outro ponto bem importante é trabalhar o ouvir. Essa capacidade de parar um pouco para escutar o que o colaborador tem a dizer. Eu sei que as demandas, elas chegam, o dia a dia é muito corrido, mas parar para ouvir o que cada colaborador precisa trazer em determinados momentos é bem importante. E fiquem atentos nas entrelinhas, coisas que são faladas, né, e coisas que não são faladas. Nessas entrelinhas, muitas vezes tem mensagens que muitas vezes nós não captamos e que muitas vezes vai nos ajudar a ter um posicionamento mais assertivo diante de tal situação. Então é muito importante que a gente possa ouvir além do que aquilo que chega para nós. Não é tão simples assim, tá, líderes? Mas a gente consegue, pela perspicácia, pela observação, pela sensibilidade, pela observação, a gente vai conseguindo desenvolver essa habilidade. E através de perguntas, a gente pode utilizar a nosso favor para compreender além do que aquilo que está sendo dito. Uma outra coisa muito importante que eu vejo aí no dia a dia do trabalho, nós precisamos desenvolver a capacidade de fazer leitura dos sentimentos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes um comportamento apresentado, uma reação demonstrada em determinado momento, muitas vezes tem por trás alguns sentimentos? Algumas, inclusive, necessidades? Muitas vezes a gente só julga aquela reação que o colaborador teve, ou uma fala que ele não teve, ou uma fala que ele demonstrou em determinado momento, e a gente julga aquilo, né? Mas é muito legal a gente pensar o que está por trás, que sentimentos estão por trás dessa reação, ou que talvez alguma necessidade não atendida fez com que ele reagisse dessa maneira. Então a gente tem essa capacidade de interpretar também os sentimentos se faz muito importante. E um dos maiores resultados que nós teremos é a fluidez nos relacionamentos. Os processos estão diretamente ligados ao nosso trabalho. Tenho total consciência disso. Mas se nós sabemos qual é o nosso papel em relação aos processos, ok, fica muito mais fácil. A questão é como eu solicito que o colaborador faça, como que eu cobro esse processo ser realizado, como que eu acompanho, né, como que eu dou esse feedback. Tudo isso está, né, relacionado nessa questão social, nesse relacionamento que acontece na empresa, entre líderes e equipes, e também nesse processo de comunicação. Nós vamos comunicar a todo momento. Então, nós precisamos estar atentos a esses fatores que estão dentro dessa balança, porque os nossos relacionamentos dentro do ambiente corporativo terão maior fluidez. E com maior fluidez, as pessoas terão mais coragem para chegar em nós, para falar alguma coisa de repente que não tá legal, ou para de repente alguma coisa que vai contribuir para o trabalho, quer dizer, eles vão ter mais confiança, não terão medo do líder, pelo contrário, isso vai ser quebrado, vai gerar ali um elo muito mais forte, uma equipe muito mais integrada, né, usando a mesma linguagem, enfim, todo mundo ganha quando fatores como esses são considerados no ambiente organizacional. Façam, aplicam e me conte. É sempre, para mim, um grande prazer ouvir os resultados e os desafios também que vocês passam no cotidiano. Até mais. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio.
DPoNet, democratizando a LGPD. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima, a sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. 3 lojas em Marília. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Coros Eventos, toda a estrutura e equipamentos para eventos corporativos e sociais. E coros móveis planejados, sempre ao lado do cliente. Vestibular FATEC é aqui, na FATEC Pompeia Sunji Nishimura.